Bom, agora nós vamos conversar com Fernando Cássio. Fernando Cássio é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é integrante da Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, e do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Alegria grande, um dos maiores especialistas em educação e políticas educacionais do Brasil. Fernando, muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Mauro. Olá a todo mundo que nos assiste. Bom dia. Bom dia. Andamos falando muito de você aqui, viu, Fernando? Aqui, você, ontem o Daniel Cara, deixou um super abraço para você, esteve aqui falando com a gente sobre a questão educacional e ele fez menção a este artigo seu de uma semana atrás, na Carta Capital, onde você é colunista, o ajuste fiscal em incentivos individuais na educação, né, em que você fala do pé de meia, e de outros programas, e de fato esse artigo de uma semana para cá tornou-se uma referência, né, no debate educacional do programa Pé de Meia e da política educacional do governo Lula. Inclusive, desculpa, eu te mandei no boletim que sai todo sábado aqui do canal Jones Manuel e é enviado para as pessoas que assinam o boletim, já são algumas milhares de pessoas. O tema central foi educação e tinha exatamente a anotação da relevância do seu artigo e o link para todo mundo. Então, queria, se você concordar, contar para nós o que foi esse artigo, quais são as questões fundamentais que você trouxe lá. Bem, Mauro, é assim, recentemente, né, o programa Pé de Meia sofreu aí um revés, né? O programa Pé de Meia é um programa, né, em linhas gerais, para que todo mundo saiba, que oferece ali um incentivo financeiro mensal para estudantes do ensino médio para continuarem estudando, né? Então é uma forma ali, uma política para reduzir em tese, evasão escolar, né, oferecendo um incentivo individual. É disso que se trata, né? E ela é uma política, assim, que ela tem um desenho, sabe, diferente de um programa como o Bolsa Família, né? Porque, veja, um programa como Bolsa Família é uma política social de, né, redistribuição. O objetivo dela é mudar as condições objetivas, né, de vida das pessoas. Então, pessoas que estão numa situação de pobreza, de extrema pobreza, terem uma renda mínima mensal para poderem ali se sustentar, comprar, fazer sua compra no mercado e tal. O Pé de Meia não é isso, né? Ele não é uma bolsa, ele não é uma política de permanência estudantil em senso estrito, como a gente está acostumado, né, a ver nas universidades, né, em que você tem lá uma bolsa que serve para aquela pessoa poder se sustentar e se manter, não necessitando, por exemplo, trabalhar e podendo permanecer nos estudos. Então, o Pé de Meia ele é um pouco diferente, ele é uma espécie de um prêmio em dinheiro, né? Ele é um valor pequeno, bem mais baixo, cujo objetivo é esse, é ser uma espécie de um incentivo mesmo, é uma política de incentivo. E aí, Mauro, o que acontece? As pessoas não falam muito disso, né, em geral, porque, quer dizer, as pessoas têm até um pouco de receio, né, de soarem um pouco elitistas, né, se elas propuserem um debate sobre o desenho desse tipo de política. Então, por isso que o debate fica um pouco assim hegemonizado, né, pelas divulgações do governo, a forma como o governo trabalha esse programa na sociedade, né? Então é isso. Hoje você vai num evento do MEC, de 10 a cada 10 eventos do MEC, ele começa falando do Pé de Meia. O Pé de Meia é o grande programa hoje do Ministério da Educação, né? É o programa que tem maior atenção de comunicação, a maior quantidade de recursos, vários elementos. Estou falando de programas, né? Não estou falando de aspectos assim mais estruturais do financiamento da educação. E ele sofreu o grande programa, o carro-chefe do Ministério da Educação, então, nesse momento, é o Pé de Meia. Hoje é. Não só do Ministério da Educação, né? Do presidente Lula, toda hora ele fala. Mas hoje né? É o carro-chefe. É uma escolha, como eu disse. E ele sofreu, Mauro, um revés recente, né? O Tribunal de Contas da União, ele bloqueou lá uma certa transferência fundo a fundo que seria utilizada para financiar esse programa. E aí a gente começa a destrinchar a questão, né?
Pé de Meia, né? Ele é um programa que envolve aí alguma coisa como 10, 12, 13 bilhões de reais por ano, né? O Ministério da Educação não tem esse recurso, não tem esse dinheiro no orçamento disponível, né? A gente tem uma coisa hoje no Brasil que é um ajuste fiscal muito grande, né? O arcabouço fiscal, que limita seriamente as capacidades aí de implementação de política, né? Porque limita o financiamento das políticas. Então, todos os programas voluntários do MEC. O que é um programa voluntário? São esses programas que o MEC lança, e aí estados e municípios podem aderir a esses programas e receber recursos financeiros ou de assistência técnica ou de outro tipo desses programas. Então, o financiamento desses programas voluntários ele fica seriamente comprometido. Então, a estratégia que o governo Lula criou, né, para manter um programa como o Pé de Meia, né? Porque o programa Pé de Meia, o que acontece? Ele gera nas pessoas, Mauro, uma expectativa, certo? Se você promete para o estudante que ele vai receber um certo valor mensal para permanecer na escola, uma espécie de uma poupança, né? Que ele vai poder sacar lá uma quantidade de dinheiro no mês, mas uma parte do dinheiro fica dentro do banco e só pode ser sacado no final. Aquilo cria nas pessoas uma expectativa, portanto, você não pode dar calote nas pessoas. Então, a estratégia criada, né, para financiar esse programa foi fazer ele ser financiado por um fundo privado que foi criado na Caixa Econômica Federal, chamado FIPEM. Né? É uma sigla lá para um nomezão comprido, que é um fundo, né, que tem como cotistas ali a União, né, e pessoas físicas e jurídicas, né, e inclusive empresas privadas. Então é um fundo que capta dinheiro no mercado, né, e dinheiro também da União, e aí compõe ali uma conta na Caixa Econômica que é utilizada exclusivamente para financiar este programa. E esse fundo, FIPEM, ele também é alimentado, o capital desse fundo, ele é integralizado a partir de outros dois fundos, né, que são dois fundos garantidores, um na Caixa Econômica Federal e um no Banco do Brasil, que são também fundos privados, que já existem, né? Um deles é utilizado como o fundo garantidor dos empréstimos do FIES, né? E o outro é um fundo garantidor que tem várias funções. Ele é usado como uma espécie de um fundo para garantir empréstimos de microempresas, vários programas do governo que precisam ter um fundo ali para dar ao pequeno empresário, a pessoa então que vai solicitar o empréstimo, uma garantia. Então, né, a pessoa, quando ela vai solicitar um empréstimo à pequena empresa, qual é o fiador? O fiador é o fundo, a existência de um fundo com a participação da União dentro do banco público. Essa é a estrutura. Ou seja, eles então criaram para o Pé de Meia um arranjo de financiamento que envolve fundos privados. Portanto, eles passam fora do orçamento. Então, eles criaram um mecanismo extra-orçamentário que, de certa forma, protege o fundo do ajuste fiscal. Percebe? Então, é isso que o TCU está questionando. O TCU está dizendo, olha, não pode fazer isso, né? É evidente que o governo Lula não é nem um pouco bobo e aprovou duas leis, né, no Congresso Nacional explicitamente autorizando o uso destes dois fundos garantidores para transferências para o FIPEM que financia o Pé de Meia. No entanto, o TCU está questionando também isso e dizendo que o Pé de Meia precisa ser financiado com recursos do orçamento. E isso é muito sério, né? Isso é um golpe duro, porque, como eu disse, né, e você também disse, é um carro-chefe do governo e é um programa que está inviabilizado virtualmente se esses fundos não chegarem, né, esses valores não chegarem ao fundo que financia o programa. Isso vai frustrar as expectativas de quem está recebendo esse incentivo financeiro. Então, a primeira parte do texto é um pouco para delinear esse problema. Esse problema já foi discutido nessa imprensa especializada, né? E a conclusão é o seguinte: aqui não é ilegal a transferência porque existe lei que aprova isso. Né? Então, por sinal, o Tribunal de Contas vai julgar hoje, né? Está marcado para hoje o julgamento. Eu não estou a par do cronograma, mas o fato mas é hoje. O governo está tentando fazer, né, uma negociação ali para evitar esse problema. Né? E veja, isso envolve, inclusive, renegociar os termos da lei orçamentária, que não foi aprovada ainda e que está ali
né, engatada numa série de problemas, inclusive em chantagem do parlamento em relação a emendas parlamentares que estão congeladas por decisão judicial, uma série de coisas. Então, é um elemento a mais para piorar esse ambiente político muito difícil, né, que envolve aí o desencantamento desse orçamento para 2025. Então, a primeira parte do texto é um pouco essa. Então, da minha parte, obviamente que eu torço para que a questão seja resolvida, porque as pessoas estão esperando, né, e vão esperar receber os recursos que elas fazem jus, uma vez que aderiram ao programa e aceitaram as condições do programa. Mas aí a questão é que o artigo vai além disso, né? Vai além de apresentar esse problema. Sim. Ele vai discutir, né, esses aspectos, talvez menos óbvios, né? Ou talvez até óbvios, Mauro, mas que não são muito discutidos, né? Porque a gente vive um ambiente aí, e eu sofro muito com isso, né? Porque eu sou muito crítico ao governo Lula em vários aspectos, né? Elogio quando é necessário, mas sou crítico de maneira geral em relação às políticas educacionais, e sei, né, que colocar o problema, né, do desenho de uma política como pé de meia, que é uma política assim hegemonicamente amada, né, que todo mundo vai lá aplaudir, que sempre, todos os eventos, as pessoas falam do orgulho que é ter a política pé de meia e tal, é você, né, entrar nesse vespeiro e você ficar ali um pouco, abrir um flanco, né, para um tipo de ataque argumentativo que é desonesto, né, que é acusar a pessoa que, né, abre o debate, né, não é nem a pessoa que fala mal da política ou que questiona, né, a opção da política, mas que abre um debate sobre os modelos de política de permanência estudantil, de combate à evasão escolar, de serem elas elitistas, de serem elas contrárias à transferência de renda, que é um absurdo, né? Quer dizer, qualquer pessoa que lê um texto, um artigo como esse, sabe que não é disso que se trata. Trata-se de abrir um debate que está um pouco ali interditado por essa, né, propaganda governamental incessante que coloca o pé de meia como uma grande solução para resolver o problema da evasão escolar no ensino médio no Brasil. E isso não é verdade, né? Isso que eu ia perguntar. É de fato isso, a propaganda do governo acabou a evasão escolar no ensino médio. Acabou? É uma bala de prata, né? Então, veja bem, Mauro, primeiro a gente começa com uma coisa que nem está lá no artigo da carta, tá? Mas em outras pesquisas que nós estamos desenvolvendo agora, né, no momento. O pé de meia, ele não é uma criação do governo Lula, né? Então, já existiram no Brasil vários programas de incentivo financeiro individual para estudantes do ensino médio nos estados do Brasil, né? Então, o governo Aécio Neves, em Minas Gerais, por exemplo, criou um programa como esses, né? Lá em 2007, 2008, né? Que era poupança jovem, alguma coisa assim. Teve um programa no Rio de Janeiro, chamado Renda Melhor Jovem, uns anos depois. Teve no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em Goiás, em vários estados do Brasil. Então, esse tipo de política não é uma criação do governo Lula. Aliás, governos de direita criaram programas com este desenho e fizeram esses programas com esse desenho. Então, primeiro elemento interessante. E aí, de fato, a gente não está falando de uma política de permanência estudantil, né? Se a gente olha, por exemplo, as políticas de permanência estudantil das universidades, dos institutos federais, no que consistem essas políticas? Consistem em você oferecer uma bolsa trabalho, uma bolsa alimentação, uma bolsa moradia, para suprir precisamente a renda mensal daquele indivíduo que está matriculado naquele curso. Muitas vezes estudando numa cidade fora daquela em que aquela pessoa nasceu e morou. Então, isto é o que a gente chama de política de permanência estudantil. Sim. Tem décadas de trabalhos, né, com estudos de avaliação, de implementação desse tipo de política. Pé de meia é outra coisa, né? O pé de meia é uma política que está muito mais vinculada a um tipo de tradição de política educacional preconizada lá por aquela economia da educação dos anos 90 dos Estados Unidos, que ali receita, né? Ali um tipo de política educacional muito mais individualista e muito mais focalizada no incentivo individual
Isso tem tudo a ver com o que a gente chama de economia comportamental, né? Aquela política que visa induzir um comportamento individual numa pessoa. Em outras palavras, é como pagar para uma pessoa continuar estudando, percebe? Você não está pagando para mudar as condições daquela pessoa, de modo que aquela pessoa permaneça estudando e não precise, por exemplo, trabalhar no horário das aulas. É diferente. É você paga a pessoa para que aquela pessoa permaneça exercendo aquele comportamento individual de estar na escola. Então, isso, veja, não muda, Mauro, a qualidade da escola, a estrutura da escola, as condições de permanência da escola. Veja, as condições estruturais, né, do trabalho, da pobreza, elas não são atacadas. Até porque a política, pé de meia, é isso, ela envolve lá o pagamento de um valor mensal, do qual o estudante pode usar lá R$ 200 por mês. O valor é muito baixo, né? E veja, dizer que o valor é baixo não significa que a pessoa que diz é uma pessoa elitista, que não, R$ 200 objetivamente é um valor muito baixo, certo? Qualquer pessoa, qualquer ser humano sabe disso hoje no Brasil, que sabe quanto custam os alimentos no supermercado, entende que R$ 200 é um valor baixo. Mas veja, o objetivo é esse, é você ter uma política que oferece o recurso e aí libera lá uma pequena fração desse recurso mensal, né? O objetivo inicial nem era ter os R$ 200 disponíveis por mês, era que o estudante pudesse recolher o recurso só no final do ensino médio. Mas no final do ensino médio, considerando todos os incentivos que são dados, etc., o valor, né, final a que chega, ele chega lá a R$ 9.000 ou R$ 10.000, alguma coisa como essa. Então, veja, isso é muito diferente de uma política de permanência, que ofereceria, em tese, uma bolsa mensal de R$ 1.000, para que aquela pessoa, por exemplo, pudesse abrir mão do trabalho informal que ela tem para estudar em período diurno na escola. Então, nós estamos falando de políticas com desenhos, intencionalidades e princípios de justiça social distintos. Esse é o debate, né? Esse é o debate. E aí, veja, a gente tem várias questões, né, que vão emergir disso. Então, uma delas, que eu problematizo nesse artigo, mas em vários outros que eu já publiquei, na carta, em outros veículos, que é o seguinte, o ajuste fiscal, né, e esse canal aqui particularmente tem falado bastante de ajuste fiscal, né? Isso. Então, assim, o ajuste fiscal ele impacta severamente as políticas públicas, severamente. Então, no caso da educação, a gente vê as formas como o governo Lula vai tentando, digamos, acomodar, né, a capacidade do Ministério da Educação de implementar política, induzir política, lançar política dentro dessa constrição financeira muito severa, né? Então, eu cito alguns exemplos, né? Então, um desses exemplos é um programa de privatização de escolas que está sendo acalentado pelo BNDES, que inclusive é objeto do meu artigo anterior na carta, né? Que é justamente uma forma, né, que o governo encontrou ali para viabilizar a construção de escolas e creches em municípios pequenos que estão paradas, utilizando ali um tipo de esquema de concessão por 20, 25 anos de prestação de serviços que eles chamam de não pedagógicos, né? Jardinagem, zeladoria e outras coisas, que é uma política de privatização de escolas, de gestão escolar, sem dúvida, não tem dúvida, que sempre foi uma pauta de outros tipos de governos, né? Mas que este governo vem defendendo. Então, o leilão que o governo de São Paulo fez com aquele Tarcísio batendo aquele martelo ridículo e tal, aquilo na verdade, simplesmente a adesão do governo de São Paulo a um programa que foi desenhado lá no BNDES, né? Sim. Na verdade, o interesse do BNDES não é privatizar a escola em São Paulo. São Paulo não precisa privatizar a escola. São Paulo tem dinheiro para pagar a construção de escola. O objetivo do BNDES é viabilizar o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, né? Esse tem sido um tema recorrente aqui do canal, tá? As PPPs para privatização, não só inclusive de escola, né? Escola, hospital, posto de saúde, presídio, e aí vai, né? Mas é isso, a construção das escolas que estão paradas desde os governos anteriores por conta
nossa sequência aí de adesão, né, a regimes de austeridade fiscal, econômica, ela levou a uma situação em que a gente tem milhares de obras de creches e escolas paradas nos municípios, especialmente nos municípios pequenos. Então você cria, né, uma espécie de um mecanismo, de novo, extra-orçamentário, nós estamos falando de você substituir, né, o uso do dinheiro do orçamento por uma transferência para o ente privado na forma de contraprestação pública de prestação de serviços. Então você troca, né, orçamento por dívida. E aí você viabiliza, em tese, né, a construção das obras paradas, porque a empresa que ganha o leilão, ela assume o compromisso de construir a escola e entregar no prazo. Então ela adianta lá um dinheirinho, né? Ela pode, inclusive, financiar, captar recursos no mercado, usando o próprio BNDES como banco de fomento, para captar o dinheirinho, e depois se torna concessionária para a oferta de serviços. Então, veja, é isso que eu aponto, assim, como uma das soluções de atacado, para acomodar a política educacional ao ajuste fiscal. Né? A outra são os fundos privados, que está sendo usada, por exemplo, para o pé de meia. Né? Mas você tem, por outro lado, soluções de varejo, que hoje no Brasil, Mauro, a gente tem um monte de escolas municipais, universidades, institutos federais, que estão sendo financiados com emenda parlamentar. Então, assim, eu tenho uma visão particular sobre a emenda parlamentar que é muito negativa, assim, é uma excrescência, é antirrepublicana, né? Assim, é um instrumento, um dispositivo que mantém o toma lá da cá, o balcão, o clientelismo funcionando, não é republicano, né? Mas é o instituto que financia hoje várias coisas, inclusive coisas do nosso campo. Porque, claro, os parlamentares do nosso campo também utilizam as emendas parlamentares para coisas que eventualmente nos interessam, do ponto de vista de política pública e de agendas mais amplas. Mas existe hoje, né, esse sequestro do orçamento pelo legislativo, isso se expressa também nesse mecanismo de varejo de financiar a política educacional num esquema de cada um por si. Então, veja, é um conjunto de coisas que a gente tem, né, que vão mostrando que o ajuste fiscal, na verdade, ele mina, né, a capacidade do Ministério da Educação e de outros, mas eu estou me debruçando sobre o Ministério da Educação, que é o meu tema de estudo, mina a capacidade do Ministério da Educação de fazer política. Né, de maneira que a gente tem um ministério que vai depender da criação desses mecanismos do chamado, né, como se chama na literatura internacional, financiamento inovador, ou seja, um financiamento privatizado, através de mecanismos de financiarização da política pública, né, criando produtos financeiros para captar recursos no mercado, para manter a capacidade do Ministério de funcionar. E o extremo disso é o que a gente viu agora, no final de 2024, quando estava ali em tramitação a PEC do corte de gastos. Né? Então, o Ministério da Educação propôs utilizar 20%, até 20% da complementação da União ao Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb é o fundo que financia o grosso da educação pública no país como um todo. É um fundo público com a participação cooperativa de estados, municípios e com uma complementação da União para estados e municípios que não conseguem atingir um patamar mínimo de funcionamento. Em linhas gerais, é isso. Veja, é um fundo constitucional, certo? Que foi constitucionalizado em 2020, durante o governo Bolsonaro, e na minha visão, e na visão de muita gente, a maior vitória política que nós tivemos em uma década na educação, que é constitucionalizar o fundo público de financiamento da educação durante um governo que abominava a educação, que era o governo Bolsonaro. Muito bem. Então, este fundo constitucional, o Ministério da Educação apresentou uma proposta para reter ali 20% da complementação da União a este fundo. Para quê? Para financiar o seu programa de educação em tempo integral. Então, é isso. Né? O Fundeb, ele não financia esses programas de adesão voluntária que eu mencionei antes. Ele financia o quê? Ele financia salário de professor, ele financia custeio de escolas, ele financia a despesa básica de escolas
creches nos municípios e nos estados brasileiros. É para isso que serve o Fundeb. A gente chama isso de verba de MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. É uma verba carimbada, tá? E que tem várias regras para a utilização. Então, tem uma certa porcentagem que serve para pagar salário, não pode usar para isso, para aquilo outro. Então, por exemplo, não pode usar para alimentação escolar. Verba de alimentação escolar sai de um outro programa que está dentro do FNDE, que tem outras fontes de recursos. Então, é uma dinâmica, inclusive de pactuação federativa complexa, que foi feita ao longo de muito tempo e de muita produção científica e de muitos dados que foram acumulados para a gente chegar neste esquema que ainda não é o ideal. Então, é esse esquema que o Ministério da Educação ali tentou fustigar para sacar ali uma certa quantidade de recursos, que poderia chegar a 10 bilhões de reais, para financiar um programa próprio do MEC, que é esse programa que oferece ali assistência e recursos para estados e municípios implementarem programas de escola de tempo integral, que é outra dessas ideias hegemônicas que o governo Lula acalenta, né? Mas é isso, é uma outra ideia que pode ser problemática em vista dos vários estudos. Eu mesmo já coordenei estudos e trabalhei, publiquei um estudo sobre isso, né? E tem meu colega Eduardo Girotto, da USP, da Geografia, que faz um estudo, uma pesquisa extensa, né, relacionada à escola de tempo integral no estado de São Paulo, e que mostram que vários desses estados, essas programas de escola de tempo integral, elas aumentam as desigualdades. Elas beneficiam estudantes que já têm mais dinheiro, que já têm mais condições de permanecer na escola em tempo integral, pela falta de políticas de permanência, percebe? Aí a gente volta, né, para aquela situação inicial que é. Então, veja, o Ministério da Educação, ele tentou, Mauro, pegar o fundo público que financia a educação e tirar dinheiro dele para não comprometer o seu programa, que é o seu outro carro-chefe, que é o programa Escola de Tempo Integral, né? Então, note, né, a gente tem, né, está diante de uma situação em que nós estamos diante de uma política de demolição da escola, da educação pública no país. É impressionante. Ontem, quando o Daniel Cara disse que a política educacional de Lula 3, com Camilo Santana, é a continuidade da política educacional de Temer. Ele não está exagerando. Eu falei, por que será? Depois ele me falou, fala que o Fernando Cássio vai te demonstrar isso que eu estou falando, como de fato é um processo de demolição da educação pública no país. Pode ser uma demolição, mas pode ser assim a construção de um outro projeto, né? Que é aquele projeto do PSDB mesmo, histórico, né? E tal. Uhum. Então, veja, o que acontece, né? A análise geral, então, é essa. A gente tem um ajuste fiscal constringindo de maneira muito severa a capacidade de fazer política pública do Ministério da Educação e de outros ministérios, e isso leva, né, o governo a, digamos assim, a fim de não paralisar a sua agenda, porque também tem uma expectativa social criada de que o governo Lula vai fazer alguma coisa, né, para sinalizar ali uma agenda progressista, não vou nem falar de esquerda, mas vou falar progressista, que é a palavra que as pessoas gostam de usar, né, progressista, para dizer que estamos, né, ali engajados e comprometidos com ampliação de justiça social e tal. E para manter isso, eles vão criando essas soluções meio mágicas, né, para financiar. Penduricalhos, né? Para financiar as políticas. E é nisso que o Pé de Meia agora entrou, né? Muito bem. Aí eu vou para o outro ponto, né? O outro ponto é o seguinte: é que sim, a gente tem o ajuste, né? Sim, o governo escolheu o ajuste, fez o ajuste, né? O ajuste é responsabilidade do governo Lula, né? Claro que o Congresso está envolvido, mas aquele argumento de que o governo está sendo permanentemente chantageado pelo Congresso, ora, por favor, né? Por favor, não me venha com essa, porque, né, quem acompanha o Congresso, quem lê as atas, quem acompanha as votações, quem faz pesquisa e se aprofunda nos dados, não compra esse tipo de bobagem, porque digamos assim, são defesas acríticas do governo que não fazem sentido para quem é analista e estuda com algum rigor as coisas, tá? Muito bem.
Isto dito, né, o governo Lula, de fato, está optando por outro tipo de política. A gente precisa dizer isso, né? Nós precisamos falar isso. Porque, assim, o pé de meia, né, como, digamos assim, como concepção de política, a gente está falando de uma política individualista. E isso tem reflexos. Então, faz, na verdade, 2 semanas, o governo Lula lançou o pé de meia licenciaturas. Ele lançou um outro programa, né? Na verdade, ele lançou um programa maior chamado Mais Professores para o Brasil. Esse programa envolve ali 5 subprogramas, né? Eu não vou falar de todos por conta do nosso tempo aqui, mas vou mencionar aqui alguns aspectos desse novo programa, né? Então, esse novo programa é um programa muito mais barato, primeiro, né? Muito mais barato do que o pé de meia. Né? Por quê? Porque é um programa que envolve ali a atração, a atratividade de estudantes para cursos de licenciatura, envolve um programa de alocação de professores em regiões do Brasil em que não tenha professores, de áreas específicas, e algumas ações pontuais ali de valorização profissional, do que eles chamam de valorização e tal. Então, eles criaram esse pé de meia licenciaturas, né? Que aí esse com dinheiro do orçamento, Mauro, então tem, né? Mas de monta bem menor. Nós estamos falando de um programa aí que envolve R$1 bilhão no máximo, né? Versus o outro que envolve 13 bilhões. Então é uma diferença enorme. Então, que é um programa que visa ali oferecer um auxílio financeiro, que não é auxílio, é incentivo, né? Para estudantes que optem por fazer um curso de licenciatura na universidade, pública ou privada. Né? A condição, Mauro, é que o estudante tenha obtido no mínimo 650 pontos no Enem. Né? Isto é a questão. Né? Em 2023, eu publiquei uma pesquisa sobre vagas ociosas em universidades federais, em cursos de pedagogia, em que a gente investigava precisamente esta premissa de alguns cursos de pedagogia de mudarem os editais de ingresso no SISU, né? Porque é isso, o SISU, a pessoa faz o Enem, se inscreve no SISU e se inscreve num curso numa universidade. Só que cada universidade, e dentro de cada universidade, e cada curso, escolhe qual que é a nota mínima de ingresso naquele curso. Então tem um formulário que os cursos preenchem e mandam para o MEC todo ano. Então, de um ano para o outro, um certo curso de pedagogia decidiu que o pessoal não está escrevendo muito bem, está entrando com uma nota da redação muito baixa, então vamos elevar essa nota da redação de 200 para 600. Né? E aí o que vai acontecer? No ano seguinte, sobra 40% das vagas naquele curso. Ou seja, é uma universidade pública que não consegue preencher as vagas. Está desperdiçando recurso e está impedindo o acesso de pessoas à universidade pública, é gratuita. Então a gente observou esse fenômeno e estudamos esse fenômeno em, sei lá, 30 e tantas universidades federais no Brasil e demonstramos, né, quantitativamente o fato de que assunções e premissas elitistas podem significar, ao contrário dessa suposta atração de candidatos mais qualificados, na verdade, o esvaziamento dos cursos. Então, veja, o pé de meia licenciaturas parte do princípio de que você vai ter um grande contingente de pessoas com notas acima de 650 pontos no Enem, atraídas pelo incentivo financeiro e dispostas a fazer um curso de licenciatura baseado nesse incentivo. Isso é muito arriscado, porque quando a gente olha o que acontece em termos dos dados e dos cursos hoje no Brasil, a gente vê que as notas médias são muito mais baixas. E por que são mais baixas? Porque as carreiras docentes são desprestigiadas no Brasil. E não adianta vir com pesquisa Datafolha falando que os professores são os profissionais mais confiáveis do Brasil. Gente, isso daí, assim, é por isso que professor e bombeiro aparece sempre junto, né? Porque as pessoas veem a docência como uma espécie de uma missão heróica, né? Diante do aviltamento do salário, das condições de trabalho, da carreira. Não é assim que funciona, né? Porque a escolha da profissão docente é feita por pessoas que têm as notas menores e que são mais pobres, porque essas coisas estão correlacionadas, não é? Então é isso. As pessoas que têm as notas mais altas vão fazer os cursos de maior prestígio. Vão fazer medicina, vão fazer direito, vão fazer sei lá o quê. Né? Porque são cursos que vão gerar
renda para aquelas pessoas muito maiores e que vão perenizar Retorno. determinadas condições, determinadas estruturas sociais, a distribuição dos capitais na sociedade. É assim que Claro. funciona, minha gente, né? Então, o que o programa quer fazer? Ele quer atrair uma parte desse público-alvo, né, que é um público-alvo menos pobre, para os cursos de licenciatura e dar o incentivo financeiro. Isso é uma aposta arriscada, porque, na verdade, toda política individualista, ela gera nas pessoas também um tipo de comportamento estratégico de, individualmente, avaliar os prós e contras das escolhas. Então, veja, Claro. a pessoa que tem uma nota elevada no Enem, ela vai pesar os prós e contras de receber 48 mil reais no final do curso como incentivo financeiro e aquilo que ela vai ter como salário na profissão escolhida em outra área. Inclusive, isso pode gerar a dupla matrícula. Quer dizer, a depender da forma como esse programa vai ser regulamentado pela CAPES, que é quem vai gerir o programa, você pode ter um estudante que vai fazer a licenciatura e fazer outro curso simultaneamente só para garantir o incentivo. Veja, isso é individualismo, né? Você vai condenar moralmente o indivíduo que está jogando segundo a regra do jogo? Não, porque as pessoas vão optar e vão, né, adotar estratégias individuais baseadas no princípio comportamentalista da política, né? Então a gente está falando, Mauro, de um outro tipo de concepção de política pública. Para o bem ou para o mal, percebe? Goste ou não, né? Ache ou não que políticas behavioristas, comportamentalistas são eficazes. Isso não tem a ver com o juízo que eu possa fazer sobre essa política ou não. Tem a ver com o fato de que o governo Lula aderiu a uma outra agenda, né? E coloca essa agenda como o carro-chefe da sua política educacional. É disso que se trata. E a coisa é tão engraçada, Mauro, que a gente, por exemplo, se a gente entra naquela plataforma Reclame Aqui, sabe aquela? Aquela Sim. plataforma Reclame Aqui, ela é uma plataforma que serve para fazer mediação de relações entre consumidores e empresas, né? Não é isso. A empresa que não prestou o serviço direito, a concessionária de energia elétrica que deixou a pessoa sem luz 3 dias, a empresa que não entregou, etc. Então, se vocês forem entrar nessa plataforma, vocês vão encontrar já dezenas de reclamações de estudantes falando do pé de meia, que não receberam recurso, que o cadastro não funcionou, uma série de coisas. Veja, é normal que uma política desse tamanho, de escala nacional, a gente tenha vários problemas, né? De cadastro, enfim. Basta ver o que é a estrutura da Previdência Social e a quantidade de pequenos problemas que ocorrem na escala microscópica, né? Do cidadão beneficiário da política. Mas, quando a gente olha para uma política, né, como a Previdência Social ou mesmo Bolsa Família, quer dizer, a referência que o cidadão tem dessas políticas é o sistema de assistência social. Sim. Não é isso. A pessoa que vai ter um programa Bolsa Família, ela vai lá no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, lidar com esse problema. O problema no cartão, o problema do cadastro, o problema da mudança de alguma condição daquela família, que nasceu uma criança e tal, né? Agora, a referência do pé de meia e de políticas assemelhadas é o sistema bancário. Então, é uma mentalidade privatizante, né? A pessoa vai para o Reclame Aqui, reclamar do Estado, percebe? E aí, a ouvidoria geral, né, tem muita reclamação de vários tipos. Quer dizer, o Estado acaba sendo a empresa, né, mal pagadora, que não presta o serviço adequado. Então, veja, esse tipo de política, Mauro, ele vai construindo uma outra concepção no cidadão, nas pessoas, a respeito do papel do Estado e a respeito da relação que essa pessoa tem com o Estado. Então, eu não vou mais interpelar o Estado, por exemplo, fazendo uma queixa formal na agência da Previdência, no CRAS. Eu vou fazer uma reclamação no Reclame Aqui. Eu vou jogar isso ao vento, né? Por quê? Porque é isso. O pé de meia é uma política que envolve várias coisas, uma política vertical. Ela é induzida pela União, mas ela envolve o governo federal, ela envolve os governos estaduais e municipais, que aderem ao programa, que fazem a coleta dos dados nas escolas.
Então, veja, o lugar dessa política, né, acaba sendo esse. Então, o que recado dá, né, esse jovem, esse adolescente? Ele dá, olha, eu fiz o que você queria que eu fizesse. Eu permaneci nessa escola indigna, insuportável, em que eu não quero estar, porque é uma escola de péssima qualidade, mas então você tem que me pagar, entende? Então, veja, é um tipo de lógica que é muito diferente, né? Veja, e nisso não vai nenhum julgamento moral aos estudantes, às pessoas que são beneficiárias da política, porque as pessoas precisam do auxílio. E o auxílio existe, está lá, né? Quer dizer, não é exatamente um auxílio, é um incentivo. E as pessoas Sim. querem um incentivo, e é possível, Mauro, a gente tenha, né, num processo de avaliação futuro de uma política como essa, eu não tenho a menor expectativa de ter acesso aos dados, né, dessa política para fazer a avaliação dela, né? Quem vai ter acesso aos dados são os economistas das fundações empresariais e assemelhadas, né, que estão hoje bastante próximos do Ministério da Educação. Esses é que vão fazer a avaliação, digamos, econométrica, né, da política. Sim. Mas é provável que ela tenha um impacto importante assim na redução da evasão escolar, né? Perfeito. Agora, ela parte de um princípio de justiça, de uma ideia de sociedade e de relação entre Estado e cidadão que não é a mesma do Bolsa Família. Então, por esta razão, é que o pé de meia e todas as suas derivações, né, eles são, digamos assim, um bom modelo de estudo sobre essa mudança de concepção de política social que esse governo mostra. Então, veja, não é assim que eu falo que o governo Lula está à direita porque eu não gosto do Lula, ou porque eu não gosto. Não, gente, é porque, né, a gente tem evidências, um conjunto um cenário, né, uma ambiência de política social e métodos e formas de fazer e concepções de eficácia, de efetividade social que são outras e que são as mesmas, coincidentemente, de governos de direita, liberais, neoliberais, ultraliberais e por aí vai, né? É por isto que a gente aproxima, né, o neoliberalismo do governo Lula. Não é só porque a gente está aqui falando, fazendo discurso panfletário, né, tentando fazer quinta colunismo com a extrema direita. Não, isso é análise rigorosa do que se passa, né? Então, faz 2 dias, o Ministério da Educação lançou um portal chamado Aqui Tem MEC, né? O que é o portal Aqui Tem MEC? Até achei bom o portal, bonito, bem feito, né? Que diz o seguinte, né? Ele quer mostrar que o MEC ele está fazendo política nos estados e nos municípios. Então mostra lá todas as ações e programas, tem lá o diagnóstico dos municípios, tem um link para cada um dos sistemas e plataformas oficiais. E aí é isso, a gente clicar em cada uma das ações e programas, a gente vai ver que a gente vai encontrar ou programas de adesão voluntária que tem ou recursos de fora do orçamento, via fundo privado, ou são programas de incentivo individual, né? Ou programas que envolvem privatização direta, né, do financiamento, né, PAC, o Pacto Nacional pela Retomada das Obras, o próprio programa Escolas Conectadas, que envolve também dinheiro privado e tal, ou são programas de custo muito baixo, né, programas que envolvem só assistência técnica do Ministério ou pequenos repasses financeiros. Então, é isso, eles estão tentando criar uma certa impressão de que o Ministério está com uma capacidade muito grande de fazer política nos estados e municípios, mas é exatamente o contrário. Sim. Fernando, bom, primeiro agradecer ao Manuel Alves, chega aqui como novo membro do canal, como eu digo sempre, aqui é um canal de esquerda. Quem financia, quem patrocina, quem sustenta o canal são os trabalhadores, e os trabalhadores não têm dinheiro de governo, não têm dinheiro de banco, não têm dinheiro de fundação privada, não tem dinheiro gringo, é nós com nós, é nós com nós. É muito interessante o que você fala, e aí vou te endereçar uma última questão, que é assim, depois reclama que as pessoas votam na direita, né? Está construindo uma juventude com uma cabeça voltada para o individualismo, para a dinâmica do capitalismo, e depois vai reclamar, não, pobre de direita, juventude que vota na direita. Bom, a juventude está sendo formada para isso,
com esta lógica individualista, né? Que está sendo implementada pelo governo Lula, né? O que você falou, aproximação com o neoliberalismo, né? Não vai plantar melancia e colher mamão, vai colher melancia se plantar melancia. Veja, Mauro, essas expressões, né, pobre de direita e tal, elas muitas vezes são acompanhadas de preconceito, né, e Claro. de uma visão muito, estigmatizante da pobreza, né, e da capacidade das pessoas pobres e que não estudaram, que não tiveram acesso a várias coisas, né, que o Estado deveria garantir como direito social, como se fossem incapazes, né, de pensar e de construir suas próprias. Mas é exatamente diferente disso, né? As pessoas, Sim. elas têm concepções, elas constroem estratégias e formas de viver a partir das condições que elas têm, né? Então, o empreendedorismo, né? O inovacionismo, todas essas coisas, elas não aparecem ali do nada. As pessoas, de fato, têm que se virar, né? Para manter padrão mínimo de sobrevivência. É isso que acontece na real, na vida prática. E aí, a gente tem grupos políticos, setores políticos, que surfam nisso, que trabalham nisso, que formam mentalidades dentro disso. E a gente tem, por outro lado, isso, um programa social, amplo, carro-chefe, etc., que aposta nessa ideia individual de que você vai botar lá o prêmiozinho, lá, um incentivozinho no final da corrida, e a pessoa vai atrás desse prêmiozinho. Olha, o que eu posso dizer é que a gente já tem várias experiências no Brasil menos, mas internacionais ali, sobre políticas envolvendo incentivos individuais com resultados muito diferentes, né? Resultados muito diferentes. Inclusive porque, em muitas situações, né, no caso dos contratos de impacto social, por exemplo, que é uma coisa que tentaram criar no estado de São Paulo em 2017, 2018, com impactos éticos, de você, de fato, fazer experimentos comportamentalistas com a população, né? Com a população vulnerabilizada. E aí você, então, oferece lá uma pequena coisa para uma população vulnerabilizada que vai aceitar aquela coisa e que vai construir uma outra relação com esse Estado, percebe? E aí, Mauro, isso tem consequências, né? Que não é assim, vamos acusar os pobres de voltar a... Não, isso tem consequências em relação à forma como as pessoas se entendem cidadãos. Que cidadania é essa, né? Qual o conceito mesmo de cidadania, de direitos, que se pretendia construir, erigir no país lá a partir de 88? Entende? Esses conceitos eles vão sendo modificados na prática à medida que você muda o desenho de políticas que você faz. E que, em vez de ela ser baseada no princípio, digamos, universalista, né, ela vai ser baseada no princípio individualista. Isso tem consequências. Então, quando você vai lá no Reclame Aqui e vê a reclamação do pé de meia, é um fato sociológico isso, entende? Isso é um achado sociológico que nós estamos, inclusive, estudando com um pouco mais de sistematicidade numa pesquisa agora, olhando várias coisas, né, relacionadas a esses achados. Quer dizer, então não se trata de acusar o pé de meia, acusar o governo. É claro que o governo adotou políticas da direita, é fato. Mas não se trata de dizer, o pé de meia tem que ser extinto. Não, o pé de meia está aí, né? E eu espero, Mauro, que o TCU, né, seja razoável e lide com a questão, né? Com o fato de que você tem duas leis que aprovam a transferência fundo a fundo e pronto. Porque a gente tem uma juventude esperando receber o recurso. Agora, o impacto disso, em termos da relação que as pessoas têm com o Estado, eu acho que isso a gente ainda vai acompanhar e vamos precisar estudar isso para entender, né? O que eu posso dizer é que todos os programas estaduais que já foram feitos no Brasil, de todos, só existe estudo de avaliação de um, né? E esse estudo, até o momento, nós não encontramos. Nós não sabemos onde ele está. Foi feito no estado de Minas Gerais, nós estamos atrás dele para entender o que foi feito. Então, além de tudo, esses programas não foram suficientemente avaliados
antes de se tornarem uma política nacional. Então, isso é preocupante também. Também, claro. Fernando, para encerrar, bom, são 4 milhões de estudantes que receberam o pé de meia até o final de 2024. É gente, é muita gente. O Danilo Zajac encerra com o comentário dele. Individualização também regrada pela ideia do empresário de si mesmo. Já existem fundações empresariais interessadas em ensinar os estudantes a gerir esse valor do pé de meia com currículos de educação financeira. Pois é uma roda, né, que começa a girar, né? Você começa a Bom, girar a roda, né? a gente nem falou aqui da disputa pelo currículo, né? A disputa pelo conteúdo ensinado nas escolas. Porque se a gente for entrar nisso, a gente vai ver aula de sociologia sendo substituída por liderança, aula de filosofia sendo substituída por oratória e aula de matemática sendo substituída por empreendedorismo. Então, loucura, a coisa vai daí a pior. A gente até pode, em um outro momento, falar da reforma do ensino médio, que eu acho que é um tema que a gente vai precisar voltar a falar. Ah, legal. Uma vez que... Vamos fazer um próximo encontro sobre isso, então? Acho que vale a pena. Passamos porque eu vou escrever um texto aí tratando um pouco desses primeiros passos da implementação da reforma nos estados, já sob a nova lei, aprovada em julho do ano passado. Quando é que você vai estar pronto para essa conversa? A gente combina. Vamos me avisa que quero falar sim, quero falar. E nós faremos um encontro aí para tratar do ensino médio, que tem várias especificidades. Perfeito. Obrigado, Fernando. Fernando Cássio, tá aí, que aula. Valeu, abração. Valeu, Mauro, e a todo mundo.